Olá a todos e todas, estamos chegando ao final do ano e o companheiro jornalista Marden Fraga me fez uma solicitação para responder a duas perguntas que ele me encaminhou e aí eu não pude dizer não. Então vamos para a primeira pergunta. Manda aí, Marden. Como serão os primeiros, no caso, 100 dias do governo Lula, do novo governo Lula? Como que a sociedade pode atuar, pode participar e fortalecer essa nova etapa, a retomada da nossa democracia, do restabelecimento, do respeito e do rigor da lei e das instituições? Bem, os primeiros 100 dias do governo Lula, ele mesmo disse hoje é dia 22 de dezembro, hoje pela manhã, quando ele recebeu o, o documento final do Gabinete de Transição, ele disse uma coisa muito importante. É importante nós nos mantermos ligados para enfrentarmos o bolsonarismo raivoso que continua nas ruas. Isso é uma questão muito importante. Quer dizer, ele pediu para que a sociedade cobrasse. Essa cobrança, no meu entender, deve vir a partir de uma participação ativa, efetiva, afetiva, com esse resgate da democracia que se iniciou e se consolidou com a eleição, mas agora começa a tarefa de mudar o Brasil a partir da construção de um Brasil novo, mas também no abafamento desse Brasil antigo, raivoso, que o fascismo bolsonarista colocou nas ruas. Então eu vejo nessas duas vertentes, o enfrentamento ao bolsonarismo raivoso, ao bolsofascismo raivoso, que continua nas ruas. E esse enfrentamento se dá de uma forma construtiva, a partir de propostas, a partir de efetivações das políticas que o governo Lula vai ter que colocar em prática. Então, esses primeiros 100 dias são muito importantes nesse sentido. Nós pegamos um Estado brasileiro, uma situação totalmente caótica, totalmente arrasada. Eu recomendo que todos leiam o relatório final do Gabinete de Transição, mas conseguimos já, pela capacidade de fazer política que o presidente Lula tem, de aprovar uma PEC social que garanta o andamento desses primeiros meses de governo do governo Lula. Então, eu entendo assim, que esses 100 dias que vai precisar de uma participação efetiva e afetiva nossa, para enfrentar de uma forma consistente essa raiva, esse ódio fascista que ainda permanece nas ruas. Nós não podemos nos omitir. E, ao mesmo tempo, participar junto às nossas instâncias de governo, às nossas instâncias deliberativas, para que esses primeiros 100 dias possam produzir já de uma forma efetiva todo o plano de trabalho que o governo Lula vai ter nesses próximos 4 anos. Em outubro de 2021, mais precisamente no dia 13 de outubro de 2021, foi iniciado a defesa da tese da candidatura própria no estado do Ceará, encampada pelo movimento PT-Laicá. Ao final desse ano, vendo os frutos que foi a campanha, o slogan, o Ceará 3 vezes mais forte, como que a gente pode fazer um apanhado desse movimento, quais são os aprendizados e o que é que a gente pode esperar do futuro? Bem, nessa segunda pergunta, Marden, você faz resgatar todo o movimento, toda a ação que nós fizemos com o movimento PT-Laicá. Teria muito o que dizer, mas eu acho que algumas questões são importantes. Primeiro, não nos omitirmos do chamamento que a história nos faz, que a política, a responsabilidade nos faz. Nós não tínhamos como nos omitir a partir da leitura que fazíamos, da necessidade de ter um palanque próprio para o governo Lula, e com esse palanque próprio elegermos também no Ceará um representante, uma força que pudesse dar continuidade, pudesse engrossar as propostas que o governo Lula traria em ação. Então, a conquista se dá através da luta. Mesmo se a gente não tenha maioria, mesmo se a gente não tenha um acúmulo de forças necessário para poder fazer o enfrentamento, mas é a leitura que nós fazemos da realidade, e não é uma leitura única, é uma leitura coletiva, que nos impulsiona, que nos impele a ir adiante, mesmo se as condições iniciais são contrárias. Isso é uma das lições que nós tiramos com o movimento PT Laicá.
A segunda lição, para ser breve, porque realmente isso aqui demandaria uma palestra, uma reflexão um pouco mais aprofundada, mas a segunda consequência que nós entendemos é que a construção da unidade se dá, o primeiro passo não é no falar, mas não é no saber escutar. Então, quando nós começamos toda uma articulação aqui com as forças que estavam envolvidas com esse processo do movimento PT-Laicar, da defesa de uma candidatura própria ao governo do Estado do PT aqui no Ceará, nós começamos todo um trabalho de ausculta, de sentir o outro, de perceber o outro, de perceber as razões para assim irmos construindo um objeto que nos unisse e que foi expresso no manifesto, né, da unidade pela candidatura própria e que resultou, como você também lembrou, na primeira assembleia realizada em 13 de outubro, que teve como consequência, aqui no Ceará, o presidente foi 13, o senador foi 13, o governador foi 13, o deputado estadual foi 13 e o deputado federal foi 13 na eleição de outubro passado. Então, a vitória, né, da tese, mas não só da tese, do movimento político que foi realizado ao longo desde julho do ano passado, vem nos mostrar que a importância da luta, né, só através da luta, de uma luta organizada, de uma luta voltada para a responsabilidade política e histórica, construída a partir da unidade, onde a capacidade de escutar o outro é fundamental na construção dessa unidade, nos vem consolidar. Que os próximos passos devem seguir nessa mesma linha, conforme o próprio presidente Lula solicitou. Quer dizer, é importante que nós estejamos engajados na construção de uma democracia muito mais sólida, muito mais pujante, muito mais efetiva, né, que venha nos garantir um mínimo de dignidade enquanto povo, enquanto nação, seja a nível interno, seja no campo internacional. Ok? Valeu. Obrigado.